Meus queridos amigos e alunos da família Eletrônica Fácil, e aí, tudo bem com vocês? O nosso querido aluno da turma 3, Adão, fez uma pergunta muito top aqui no Café com Elétrons. Ele falou assim: professor Rodolfo, a minha pergunta é sobre qual é a diferença do PWM para o clock. Afinal de contas, o que é clock e o que é PWM? Você tem essa dúvida também? Você sabe definir o que é um clock, o que é um PWM? Já deixa a hashtag aí, eu tenho a dúvida, no campo de comentários e vamos para cima, que é a dúvida de um, é a dúvida de muitos. Então, bora responder. PWM significa Pulse Width Modulation. Pulse Width Modulation, tá bom? Traduzindo para o português, modulação por largura de pulso. Modulação por largura de pulso, tá? Bom, agora que você já sabe o que significa PWM, a segunda coisa que é muito importante a gente saber sobre o sinal PWM é o seguinte: qual é o formato, qual é o desenho original de um sinal PWM? Que tipo de onda ele é? O PWM, ele é uma onda com perfil quadrático. O sinal PWM, ele é constituído de uma onda com perfil quadrático. Ou seja, o sinal PWM sempre será constituído de uma onda quadrada, tá? E aí o fato é o seguinte, que você usa o sinal PWM para que você, quanto menor é a largura do pulso, menor é o tempo que ele fica ligado, ativando uma carga, ligando um motor, ligando uma fita de LED, ligando uma lâmpada, ligando tudo isso aí e muito mais, tá? E quanto menor é o tempo em nível 1, menor é a potência média que eu consigo entregar para a carga que eu estou controlando. Quanto mais tempo eu deixo a largura do pulso ligada, ou seja, a largura do pulso em nível alto ativado, mais tempo eu estou deixando a carga ligada, maior é a potência média que eu entrego para ela. Se eu estou aplicando esse sinal a uma fita de LED, quanto mais estreito é o pulso, menor é a luz que eu aplico para a fita de LED. Menos luz ela consegue entregar para mim. Quanto maior é a largura do pulso em nível 1, em nível alto, gerando trabalho, maior é o famoso duty cycle, que é o percentual da onda que está gerando trabalho naquele equipamento para mim. E automaticamente maior é a intensidade luminosa daquela fita de LED que eu estou controlando, tá? Se eu estiver aplicando esse sinal aqui a, por exemplo, um motor de corrente contínua, quanto maior é a largura do pulso do PWM, maior será a velocidade que aquele motor vai entregar para mim, porque maior é a tensão média que eu estou aplicando entre os seus terminais. Se eu deixar aqui um duty cycle de 50%, eu vou estar colocando metade da tensão total sobre os terminais daquele motor em relação à tensão média, tá? E aí, automaticamente, eu vou ter metade da velocidade aplicando no seu funcionamento prático. Então, o PWM ele serve para quê? Para que, variando a largura do pulso em nível alto e também em nível baixo, automaticamente, se eu vario um, eu estou variando o outro. Se eu tenho menos percentual em nível alto, eu aumento o nível baixo. Se eu tenho mais percentual em nível alto, eu tenho menos percentual em nível baixo, não é mesmo? Variando a largura do pulso, você controla a tensão média da carga, que controla a potência média, que automaticamente você controla o quanto ela vai gerar de trabalho para você no decorrer do tempo. Seja luz, seja velocidade, seja aquecimento, tudo isso e muito mais. Tá bom? Beleza? Ah, quer dizer que se eu aplicar numa fita de LED, então eu estou criando o princípio da dimerização de uma lâmpada LED ou de uma fita de LED? A resposta é sim. Tá bom? Bom, então você entendeu as características de um sinal PWM, beleza? O sinal e o PWM, gente, você vai usar sempre para controlar uma potência média de alguém. Por exemplo, e se eu aplicar esse PWM na bobina de um transformador Chopper de uma fonte chaveada? O que vai acontecer? Se eu deixo uma largura de pulso maior, automaticamente eu estou deixando mais tempo a bobina do transformador Chopper energizada, consecutivamente eu vou gerar um efeito de uma maior tensão induzida lá na saída. Se eu deixar pouquinho tempo a bobina do transformador Chopper da fonte chaveada lá ligada, automaticamente eu vou reduzir a tensão
média induzida lá na saída, no secundário do transformador Schupper da fonte chaveada, e automaticamente ele vai trazer menos tensão para mim. Então, é por isso que variando o PWM, conforme o circuito integrado chaveador vai variando o PWM, a largura do pulso no processo de chaveamento do primário do transformador Schupper, ele consegue controlar a tensão média lá da saída da nossa querida fonte chaveada, tá? O sinal de clock, pessoal, ele também, ó, vou colocar aqui, ó, sinal de clock, tá? O sinal de clock, ele também é um sinal que tem perfil quadrático, então ele também é composto por uma onda quadrada, tá? Porém, o sinal de clock, ele não tem o objetivo, o sinal de clock não tem o objetivo de você controlar a potência média de uma carga para mais ou para menos. Você não vai jogar um sinal de clock num motor, um sinal de clock numa lâmpada, um sinal de clock num transformador, um sinal de clock em algo que você queira ficar manipulando o controle da potência média. Você vai jogar o sinal de clock em circuitos eletrônicos digitais para que você consiga manipular a velocidade com que alguma função no circuito digital vai acontecer com sucesso, tá? Então, por exemplo, se eu pego um sinal de clock e coloco num relógio digital, o que vai acontecer? Uma coisa que eu vou precisar no relógio digital é um clock de 1 Hz, ou seja, 1 ciclo por segundo, para que eu incremente de 1 em 1 segundo os segundos do meu relógio e com isso ele consiga mostrar para mim o andamento das horas, minutos e segundos aí de forma show de bola. Não é mesmo? Se eu pegar um sinal de clock de 4 MHz, ou seja, 4 milhões de ciclos por segundo, e alocar nos terminais de oscilação, nos terminais de clock de um microcontrolador, eu vou determinar o quê? Quantos zeros e uns vão acontecer por segundo internamente no seu sistema interno, e com isso a gente vai determinar quantas instruções ele vai conseguir processar por segundo a partir dos seus MIPS, que são basicamente o quanto eu consigo aproveitar da frequência do clock para poder gerar processamento de informação internamente lá dos nossos microcontroladores, tá? Se eu pegar o sinal de clock de 32 kHz e colocar, por exemplo, no outro circuito, esses 32 kHz, 32 mil ciclos por segundo de 0 e 1, ele vai pegar e vai gerar uma função lá que vai determinar o quão rápido ou quão lento vai ser a velocidade de processamento daquele sistema. Então, o sinal de clock, ele tipicamente vai ter a largura do 0 e 1 basicamente a mesma. Então, você vai ter 50% em nível alto, 50% em nível baixo. E aí você vai ter o 0 e o 1 e também as duas transições ultra mega importantes para o danado do sinal de clock, que são as bordas de subida, que é a transição de 0 para 1, e a borda de descida, que é a transição de 1 para 0, onde a borda de subida também pode ser chamada de borda positiva e a borda de descida pode ser também chamada de borda negativa. Então, o sinal de clock ele não vai variar a largura do pulso, deixar mais estreito ou mais largo o nível 1, não. Tipicamente, você vai modificar a frequência dele para que essa frequência determine se o sistema vai fazer um processamento mais rápido ou mais lento de uma determinada informação num circuito eletrônico digital. Se vocês gostaram, deixa o teu like, a sua inscrição no canal Eletrônica Fácil e, é claro, você está esperando o quê? Você ainda não acessou o nosso querido cursoseletronicafácil.com.br e baixou o seu e-book gratuitamente de mais de 270 páginas? Acessa aí, meu querido. cursoseletronicafácil.com.br, o link está aqui na descrição do vídeo, nos comentários fixados, está aqui em algum lugar. Vai lá, não perde a oportunidade de baixar um livrão aí de mais de 270 páginas gratuitamente para você desbravar com a gente o fantástico mundo da eletrônica. Detalhe, tudo partindo do absoluto zero. Então tá aí um presentão show de bola para vocês. E é claro, se você quiser fazer um curso completo começando do zero também, vem para a família Eletrônica Fácil. Nós temos um curso incrível, show de bola e sensacional para todos vocês, tá bom? Um abraço, tamo junto, like, inscrição no canal, ativou o sininho. Vamos pra cima!